Boa noite para todos. Bom dia, boa tarde para quem vai ver em um outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por estarem mais uma vez aqui com a gente. Nosso convidado já chegou. Vamos lá. Aqui a gente já vai chamar para ele entrar. Opa, boa noite para todos. O pessoal tá chegando aqui com tudo. Tá dando tempo nem de acenar pro pessoal. Ai, tô adorando isso. Boa noite, meu querido. Olá, olá! Tudo Seja bem por muito aí? bem-vindo. Eu tô tão feliz que você tá aqui. Eu também, Tá tudo gratidão pelo ótimo. Deixa eu convite. tirar aqui o som do computador para não ficar. Eu tava ouvindo meus mantras para Eu dar uma. também. Tava ouvindo musiquinha Ah, eu tranquila adoro. aqui agora. É bom, né? Pra gente dar uma acalmada, uma centrada. É bom. Então, meu querido, já o horário pronto. Vamos lá. Vamos começar. Vamos Diego, nessa. seja super bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Para o pessoal que ainda não te conhece, que ainda não tem. Gente, segue esse moço. Vocês vão amar. E ele tem um canal no YouTube também, com muitos vídeos, não é isso, Diego? Eu tenho sim. O canal ele tá meio Uhum. parado, mas o Instagram aqui ele tá um pouco Mas mais ativo, né? Mas tem conteúdo lá pronto. também. Eventualmente eu tenho colocado conteúdo lá. Bom, Dilma, em primeiro lugar eu quero Oi. dizer que eu estou muito honrado de estar aqui com você, viu? Porque Imagina. você é uma amiga muito querida. Você acessou sua missão de alma. Dá para ver pelo brilho dos teus olhos quando a gente conversa. E é muito Uhum. gostoso, é muito legal falar sobre esse tema que a gente gosta tanto com pessoas que têm esse brilho no olhar, né? Quando fala sobre espiritualidade. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, que é uma honra estar aqui com você, viu? Gratidão pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É aquela velha história, né? A gente reconhece no outro que a gente leva dentro, né? Então, a gente, sim, eu tenho observado que esse período eu tenho encontrado a minha tribo de alma, digamos assim, como eu gosto de chamar, sabe? Então, Sim, assim, aqueles irmãos que a gente já fazia um tempinho que não se via, agora a gente está se reencontrando aqui. E já sim. tem mensagem chegando, eu já vou ler. Do Opa, Helder. Gente, o gratidão a quem nos Helder acompanha. é o português mais brasileiro que eu conheço. E ele está. Nesse momento, ele colocou aqui uma mensagem, eu vou ler. Boa noite, meus queridos. Muito feliz por ver uma live de duas pessoas pelo qual nutro imenso carinho em tão pouco tempo. Você é o nosso irmãozão, querido. Sim. O Elder Né? é um irmãozão de alma também que está aí, né? Que está nessa mesma Sim, sintonia. E sim, ele, com eu certeza. falo para ele, ele está longe, mas ele está perto. Porque ele está nessa Não, ele está sintonia, né? pertíssimo. Uhum, É, sim, gente, o Helder está em Portugal. Ele também tem um canal maravilhoso, onde tem vários. Curtam lá, sigam também, super recomendo. Inclusive, esses dois aqui já fizeram, já fizeram uma live com o Helder lá no canal dele no YouTube. é Tá bem verdade, interessante. é Sobre verdade. despertar espiritual. E você, Quem Dilma, tiver interesse, você participou do meu canal lá no comecinho, né? Quando eu comecei a fazer uns foi, eu vídeos ia comentar. Uhum, sobre relatos de projeção astral. Eu precisei agora sim. tirar esses vídeos do ar, porque estava dando problema com o direito autoral das músicas do início, lá da chamada. Mas eu estou Uhum. reeditando e logo em breve eu vou colocar de novo esses vídeos no ar. Então, pessoal, tem um vídeo aí muito legal com relatos da Dilma. Então, em breve eu vou colocar de novo, viu, Dilma? Tá ótimo. Então, vamos lá. Diego, por favor, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Fica à vontade, que, como eu sempre digo, a casa é sua. Fica à vontade. Ah, legal. Ô, Dilma, é assim, é,
Assim como você, eu encontrei também a minha missão de alma com a terapia integrativa, ou com as terapias integrativas. Então, hoje, eu tenho conexão com três linhas terapêuticas, assim, que são o que eu sinto mais sintonia, né? Que são os atendimentos que eu faço com o tarô. Os atendimentos que eu faço com o tarô, eles são voltados mais para o autoconhecimento, mais para uma abordagem Uhum. terapêutica. Algumas pessoas chamam de tarô terapêutico. Eu prefiro chamar só de tarô. Porque o tarô ele pode ser terapêutico, você pode desenvolver ele para o teu autoconhecimento. Enfim, é uma ferramenta muito legal, muito bacana, que eu entrei em Eu amo. sintonia. Eu entrei em sintonia alguns anos atrás, sim, passando por atendimentos. E ali, quando eu comecei a passar por atendimentos, eu comecei a sentir que tinha um chamado ali, né? Porque o tarô ele mexe com a parte simbólica, né? E essa Uhum. parte simbólica ela é inerente ao ser humano, ela é inerente a nós, né, como consciência que estamos humanos. E nessa nossa caminhada de vida material, a gente acaba sendo engolido, né, pela rotina, pela materialidade, e a gente acaba Uhum. perdendo esse contato com o simbólico, com o subjetivo. E o tarô, ele resgata isso de uma forma muito bonita, sabe? Que é você conseguir resgatar essa parte simbólica de uma forma leve, de uma forma tranquila e de uma forma Uhum. visual, porque o tarô é visual. Então, quando eu Sim. faço atendimentos com o tarô, eu foco muito para que o meu consulente, para que a minha consulente veja os arcanos, entre em sintonia com a Uhum. simbologia dos arcanos. Que muitas vezes é muito mais importante até do que a mensagem que eu estou decodificando ali, né? Sim, sim, porque quando tem o contato visual, automaticamente você acessa alguma parte, né, que está ali no teu subconsciente, ela vem à tona. Sabe que isso que tu tá falando aí eu amo tarot, assim, eu gosto muito mesmo. E eu entendi, e eu utilizo como porta-mensagem. Tipo assim, Sim. eu tenho percebido que algumas mensagens que eu não consigo captar, seja telepaticamente, seja através do parapsiquismo, eu consigo no tarô. É como se o meu amparador estivesse utilizando essa ferramenta para chegar até, assim, para me dar uma mensagem mais direta, tipo, ei moça, Ó, tá já que você não aqui. está me ouvindo, mais ou menos por aí. É verdade. E o tarô, ele é bem assim mesmo, né? E assim, e o símbolo, eu sempre gosto de dizer isso, porque o símbolo, ele nunca se esgota, como já dizia o Jung. E o que que Uhum, significa isso na prática? Existe um padrão, né? Eu vejo lá um arcano do tarô, o Sol, por exemplo, um arcano maior. Ele tem uma representação, um simbolismo geral, assim, que acessa o nosso inconsciente coletivo. Só que ele tem uma mensagem para mim e vai ter uma mensagem para você completamente diferente. Então, por isso que essa parte visual de você mostrar e você ver, simplesmente ver os arcanos do tarô, você não precisa ser tarólogo, eu sempre falo isso. Para você entrar em uhum, sintonia com o tarô, com a simbologia do tarô, o que que o tarô é? O tarô é a nossa jornada enquanto estamos humanos, né? O tarô fala sobre as diferentes personalidades, as diferentes uhum, fases da nossa vida, e tudo isso de uma sim. forma simbólica. Só que para mim reverbera de uma forma e para você vai reverberar de uma forma totalmente diferente. Então, para você Uhum. entrar em sintonia, fica uma dica aí para quem está acompanhando a gente. Para você entrar em sintonia com o tarô, você não precisa ser tarólogo nem taróloga. Pois é. E sabe que tem uma coisa também que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui, é que assim, gente, é, muitas vezes as pessoas procuram, né, só como forma de, tipo assim, de prever futuro, de prever. As coisas mudam a cada segundo. Cada Sim. atitude sua, cada vibração, forma como você está vibrando, isso modifica. Então, sabe, não vai muito nessa, não. As coisas modificam, elas não são taxativas. Vai ser isso, vai acontecer aquilo e Não. tu tá condenado a viver desse jeito, sabe? É verdade. Por E assim, favor, né? e na leitura do tarô, para quem faz a leitura do tarô, o tarólogo, a taróloga, é muito Uhum, importante isso que você está falando. E assim, quando eu digo o que vai ou não acontecer, eu já estou determinando. E a partir do momento que eu estou uhum, determinando, eu estou te limitando. Então, sim, você, como consciência, nunca se limite a isso, né? O uhum, tarô ele é um oráculo, então ele pode te mostrar caminhos, pode revelar tendências energéticas. Só que você utilizar o tarô ou buscar
um atendimento com o tarô simplesmente para você tentar descobrir o que vai acontecer no teu futuro, é você se limitar. E nós, como Uhum. consciências, como almas, nós somos muito mais do que isso, né? Então, é Sim. importante ter essas ferramentas terapêuticas, sabe? O tarô que eu utilizo, por exemplo, o Reiki, eu gosto muito do Reiki. Uhum. O Reiki é uma Sim. ferramenta terapêutica que eu já utilizo há algum tempo. E também dou cursos de Reiki, inicio pessoas com Reiki. E também é uma ferramenta terapêutica, né, que também tem os Uhum. seus caminhos. Mas Claro. ainda falando sobre o tarô, é muito importante isso, sabe? Você nunca se limite a primeiro lugar, a terceirizar sua responsabilidade sobre sua vida. Então, assim, buscar. Seu terapeuta, por favor, resolva aí para mim, porque eu não É, posso não. Resolva aqui para mim isso aqui. Eu não estou em condições de resolver. Mais ou uma, menos fer... isso. uma ferramenta terapêutica é importante. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade ou um momento que está muito difícil, você não sabe para onde caminhar, você não sabe para onde Claro. correr, e você busca uma ferramenta terapêutica, é fundamental. Eu utilizo muito as ferramentas Uhum. terapêuticas, Sim, sim, porque o terapeuta sim. precisa fazer terapia, é importante. Como Sempre eu precisa acho que a buscar gente é quem terapia, mais precisa fazer, sabia? em É, primeiro eu lugar, acho né? que se brincar, a gente é quem precisa fazer mais, porque como você está no papel de terapeuta, então você tem que estar bem para poder é, fazer bem, desenvolver bem o teu trabalho, o teu papel, né? Então, Sim, mais ou sim. menos é isso. O Alessandro está colocando aqui, o tarô é magnífico, sim? Sim, É Alessandro. verdade, Alessandro. O O tarô ele é Alessandro magnífico. faz um trabalho belíssimo também como terapeuta. O tarô, cada arcano do tarô, o Newton Schultz que fala isso. Eu gosto muito Sim, do eu Newton gosto, Schultz. adoro Newton Schultz. E assim, eu entro muito em sintonia com o que ele fala, que é cada tarô é estudo para uma vida. E de fato é. Então, Sim. assim, eu estou aprendendo. Quando me perguntam assim, você trabalha com tarô, você atende, né? Você conhece o tarô? Estou conhecendo. E o pouquinho do que eu conheço no momento eu vou aplicando com algumas Uhum. pessoas e comigo mesmo. Mas é Sim. muito legal isso, porque como o tarô ele mexe com a parte simbólica e o símbolo nunca se esgota, então é um trabalho para a vida toda mesmo. Sim. E é muito legal. Eu amo o tarô. A questão do inconsciente coletivo, né? Ele está aí, os arquétipos, eles estão aí para nos auxiliar. Eu vejo muita coisa em relação aos arquétipos, por exemplo, as pessoas elas estão, é, como na maioria das vezes, as pessoas estão deixando uma coisa muito, como eu posso dizer, ah, é tipo assim, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, a palavra gratidão. Sabe? A pessoa utiliza assim, já por Sim, utilizar os arquétipos. Os arquétipos, eles têm os dois lados, né? sim, Como tudo nesse nosso universo tem os dois lados. Então, os arquétipos, eles também têm uma parte deles, uma evocação energética que não é, assim, dependendo do momento que você está vivendo, vivenciando, você tem que ter muito cuidado. Então, para pessoas que trabalham com essa questão, por exemplo, o Diego trabalha com os sonhos, eles são riquíssimos nesses arquétipos. Eu também faço esse trabalho. você também faz, né? Sim, porque os sonhos eles nos dizem muitas coisas. Então, Muito. observar os seus sonhos. Por isso que a gente colocou nessa live aqui esse tema de energias, de projeções astrais, que a gente vai já entrar nesse tema. Bora, vamos E a nessa. questão do autocuidado, do autoconhecimento. Então, essa questão dos arquétipos, foquem bem nisso, como o Diego está colocando tão bem, que cada carta daquela, tem uma representação magnífica, maravilhosa, que vai te Sim, ajudar, sim, pode ter certeza. Eu falo isso assino embaixo, porque comigo sim. funciona. Né? Então, Sim, é faz como importante eu isso. sempre digo, faz o teu teste. É Depois fala importante pra gente. vivenciar, né? É muito importante vivenciar. É o que você falou, Claro. exatamente. A vivência era muito importante. A parte teórica, Uhum. ela é fundamental para fundamentar o que você. Fundamental para Sim. fundamentar, ficou bom, né? Para você Gostei. fundamentar, para Bem você fundamentado. fundamentar, Uhum. para você estruturar, pronto, achei outra palavra. Para você estruturar, mas a vivência ela é muito importante. E o Uhum. sonho, ele conversa muito com o tarô também. Né? Por isso que eu gosto, por isso que eu sempre me encantei muito pelo tarô. E depois, quando eu passei a estudar o Jung,
e estudar Jung é os maravilhoso. sonhos, e Uhum. estudar os sonhos, né? Que é a principal ferramenta Sim. de De terapêutica. autoconhecimento para autoconhecimento, né? Sim, Foi o que me ajudou no meu caminhar. Me ajuda. sim, porque acessa o inconsciente coletivo, né? Acessa essas camadas mais Sim. profundas. E o inconsciente, ele gosta de brincar com a nossa consciência, ele gosta de brincar com o nosso ego. Brincar como? Trazendo a parte simbólica, trazendo a parte subjetiva, né? Porque, e é a parte que a gente perdeu. Ainda mais nós, como ocidentais, a gente quer tudo objetivo, né? A gente quer assim, ó, tudo bem, eu tô aqui para. Para ontem. Por que que eu Uhum, estou aqui? O que eu vou ganhar com isso? O que eu estou ganhando vendo essa live? Eu não sei o que você está ganhando, uhum, mas está aqui em sintonia com a gente. Isso é o subjetivo, né? E essa parte subjetiva é muito importante a gente resgatar. E o sonho, junto com o tarô, brincam muito com isso. É sim. trazer essas mensagens simbólicas. Nem sempre o que você está Uhum. vendo é o que realmente é. E é Pois gostoso é. brincar com isso, né? É gostoso Eu, decodificar, é gostoso analisar, ai, é uma transitar nisso. delícia. Quando a gente é interessante que quando eu comecei o meu processo, automaticamente veio junto também essa questão dos sonhos e tudo. E é muito representativo. Então, observem o que você sonha, como começa a anotar. Eu sempre dou essa dica, começa a anotar, porque vai virar uma. Depois vocês vão entender por que, é que a gente está falando isso. E assim, ó, os sonhos, muitas vezes as pessoas têm. Ai, eu tive um pesadelo. Chegou para mim. Um dia desse eu estava atendendo uma consulente minha, ele chegou e falou, eu tive um pesadelo, foi um sonho horrível. Aí eu, você quer me contar? Ah, eu quero. Cara, foi magnífico o sonho da mulher, foi uma coisa assim que eu fiz uau. Eu digo, você está indo no caminho certo. Imagina, uma concha com uma pérola dentro. Sim, Foi um dos símbolos que foi utilizado no sonho dela. Foi essa concha. Então, a concha, por exemplo, a gente está relacionado com a parte feminina, né? A questão feminina. Então, sim. sabe, foi lindo o sonho dela. Quando eu comentei para ela, quando eu fiz a análise, disse para ela mais ou menos o que era, ela, mas eu pensei que era um pesadelo. Eu digo, tá vendo? Tudo Não bem. dá para você. Por isso que se recomenda procurar um terapeuta, né? Para Sim, porque ajudar nesse. o terapeuta ele vai fazer essa ponte, Uhum, porque os conteúdos que vêm do inconsciente, como a gente tem um envolvimento afetivo com isso, ou seja, é algo que nos afeta, é algo que mexe com a gente não precisa nem falar da parte técnica, assim. A gente pode falar uhum, como essa parte que afeta mesmo. É importante ter essa visão de fora, e ter uma visão técnica, ter uma visão de quem está do lado uhum. de fora e pode te mostrar Sim. algumas possibilidades de caminho. Então, o terapeuta ou a terapeuta é muito importante, essa figura é fundamental. A minha terapeuta costuma dizer assim, quando eu vou levar algum pesadelo que eu tive, ela fala assim: agradeça, que legal. Eu falo, pô, você Pois tá é. ficando feliz com o meu sofrimento? Ela fala: não, não, é porque você conseguiu acessar uma camada mais profunda. Então, E tem quando algo que está chega no mexendo. sonho, sim, quando vem no sonho é porque já está sendo trabalhado, né? De uma certa forma. Sim, com certeza, e porque algo mexeu, né? Porque Uhum, é, se aparece no sonho, é porque o teu inconsciente está gritando. Ou seja, na tua vida está aparecendo algumas coisas, você está vivenciando alguns ciclos viciosos, ou uhum, seja, ciclos que se repetem, e de alguma forma sim, ou por algum motivo você ainda não conseguiu aprender aquela lição, não conseguiu transmutar, vamos usar uma palavra que está na moda aí. uhum, Você não conseguiu sim, transmutar. Então o que que o sonho faz? Traz um presente para você, um presente da tua alma. E aí traz essas informações. Só que não traz mastigadinho, né? Senão ia ficar muito fácil. Traz como? De forma claro. simbólica, para a gente E é decodificar. bom, e é bom isso, porque você se envolve com a coisa, você vai, sabe? Gente, é o seguinte, vamos colocar aqui, voltando à questão do tarô, tá? Eu vou contar aqui uma historinha rapidinha minha, para que vocês tenham ideia de como funciona a coisa mais ou menos. Antes de ir embora, em 2006, pouco antes de ir embora para a Europa, eu fui deixar uma pessoa, estava na casa de uma amiga e fomos deixar essa senhora na casa dela e tudo mais. Eu nem sabia o que estava acontecendo. A mulher começou a colocar baralho lá para mim, assim, abriu a mesa, né? E começou.
E eu fiquei olhando para ela, assim, porque eu não tinha pedido, né? Eu fui só acompanhá-la até em casa. Mas eu digo, já que tá aqui, então, já que ela quer fazer isso, então deixei. Ela me falou coisas que iriam acontecer quando eu chegasse na Europa, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Eu absorvi aquilo, como na época eu ainda estava muito desorientada, ainda estava, não tinha começado realmente ainda o processo. Você já O que está é que orientado hoje em aconteceu? dia? Eu não estou ainda. Não, ainda não. Faz de conta, dá só um pouquinho, gente. Mas assim, eu tava muito pior, entendeu? E aí, o que é que acontece? Quando a mulher começou a dizer determinadas coisas, aí teve três coisas que ela falou e meu subconsciente pegou aquilo ali. Resultado, eu passei, quando começaram a acontecer coisas que tinham a ver com o que ela me falou, eu comecei a acreditar que o que ela tinha dito era lei, era para ser assim, pronto. Sim, E aí o que foi que aconteceu? Comecei a vibrar naquilo. sim, Automaticamente, a vibração faz o quê? Atrai. E aí o claro. que não era, o que poderia ter sido modificado, eu não permiti, porque para mim aquela crença de que aquilo era real, ia acontecer daquele jeito. Entende Sim, isso? Então, para vocês terem uma ideia do quanto a coisa é séria, sabe? Então, sim, procura uma pessoa séria para esse tipo de trabalho, né? Também. sim, e para tudo, né? Assim, Cuidado. você tá dando um exemplo terapêutico que é muito importante, mas isso a gente pode levar para a nossa vida prática também, que é o poder da Sim. palavra. Aí você deu um exemplo prático mesmo. Uhum. Sim. O que a gente diz, tudo na nossa vida. Às vezes uma palavra que você diz assim, ela tem um impacto tão grande na vida da outra pessoa, e aqui eu estou dizendo um impacto energético, tá? Sim. Que vai muito além do impacto psicológico. A Uhum. gente precisa ter esse entendimento e esse aprofundamento do poder da palavra. Não só do pensamento, mas do poder do que você diz. A Né? responsabilidade é muito grande, né? É muito Sim, maior do que a gente acha. por isso que é muito importante a gente ter sempre palavras de bom humor, né? Eu procuro na minha vida, quem convive comigo sabe, eu procuro estar sempre próximo da energia do bom humor, que para mim, na minha Uhum. experiência de vida, é a energia mais forte que existe. Também acho. Ela quebra Concordo plenamente tudo. contigo. Ela, Uhum. ela quebra qualquer tipo de energia mais densa, mais pesada, que caminha com a gente, né? Que é nossa também. Uhum. Mas a energia do bom humor ela é fundamental. E o bom humor começa Sim. conosco, da risada da gente mesmo. Gente, ai, a melhor coisa, ó, quando o Diego perguntou se eu estava orientada já, que eu disse que não, tem horas que eu fico na frente do espelho, eu olho assim para mim, quando eu converso com minhas histórias, né? Aí eu começo ai, vou chorar para dar uma limpada, né? E vou, Aham. me olho no espelho, assim, digo, "Mas fica muito linda chorando." E aí começa a dar risada, sabe? Sim. Desdramatizar, rir de você mesmo, é a melhor coisa que tem. Sabe Chega de por quê? moralismo besta, de preconceito besta, sabe? Ai, não, não pode falar isso porque a pessoa. Sim. Já chega, dá E risada de você mesmo. o momento que a gente vive hoje como humanidade é um momento muito sensível, né? Em que muitos Sim, paradigmas estão sendo quebrados, enfim, e o poder e o cuidado com a palavra é muito importante, sim, principalmente por um momento que a gente vive. claro. Mas assim, o que me vem assim nessa reflexão que a gente está fazendo agora, sobre a energia do bom humor e sobre tudo que isso carrega, é que assim, a vida não tem culpados, né? A gente, em muitos Uhum, momentos, a gente acaba buscando culpados para o que acontece na nossa vida. sim. A gente vai buscar os porquês em vez de buscar os praquês. Eu sempre gosto de falar sobre Uhum, isso, porque perfeito. quando você procura o porquê, por que tal coisa está acontecendo? Você está procurando um culpado, algum motivo, alguma razão para te deixar na energia do vitimismo, que vai ser uma energia ruim para você. Quando você busca o para quê, para que tal situação está acontecendo? Para eu crescer, para eu dar Dá mais um certo risada da poder. viva. Sim, isso dá também até uma certa leveza às coisas. É Sim. como, né, muitas vezes essa questão da PNL entra com tudo nisso aí. Sim, com Sabe? De você certeza. parar de problema. Não, transfere, bota o desafio, dá uma assim, mais de poder, né? Sim, Batalha da vida. Então, imagina, sair não, batalhando. Eu eu, não, eu hein? nem. Olha, você falou algo muito bom aí, porque eu nem gosto dessa palavra, sabe? Quando eu falo assim, poxa, você é um batalhador.
Você está Ah, falando, então você está falando que eu sou um briguento. Tá bom, eu acho que eu talvez até seja um pouco briguento, entendeu? mas É tipo assim, será que eu ainda estou vivendo naquela vida que eu era militar ou alguma coisa nesse sentido, é, sabe? Ah, não, gente, é, por favor, ninguém essa briga com leveza é vida, não, importante. Essa leveza ela é né? muito importante, até para os momentos de transformação. Porque assim, os momentos de transformação que a gente vive nem sempre são leves. Né? A gente precisa ter esse discernimento de entender que Quem os conta, momentos. Diego? Tu conta ou eu? Tu É, conta, vai. ó, eu vou Vamos pra contar, tu, mas vai, eu vou vai. disfarçar, tá bom? Porque assim, os momentos de transformação, não necessariamente eles são leves, né? Normalmente não são leves. Né? Normalmente são momentos de dor e a gente costuma fugir da dor. Só que é engraçado porque a gente foge da dor e permanece na dor, né? Uhum. É E a então tal zona de conforto que nem sempre é confortável, né? eu chamo de zona de desconforto. Ah, o pessoal da zona de conforto aí todo mundo acha que é só uma coisa legal. Não, não é. Às vezes você tá ali todo ferrado e ali é a sua zona de conforto. Porque você é o Não, que você conhece, né? O e novo, ele assusta um pouco. o novo sempre assusta, né? E sair dessa zona de desconforto é desafiante para todos nós. Todos nós temos as nossas zonas de desconforto. Isso é um fato, É. E se não né? sair, a vida chega e te empurra. Sai, Empurra, empurra já o tá sonho. bom. Ó, quando a vida tá mostrando e você não vê, quando o sonho te mostra e você não quer enxergar ou não consegue enxergar, vai vir a vida e vai dar um empurrão. Isso é fato, né? Eu me conecto com a energia de Shiva, por exemplo, que é um símbolo, Uhum, que é um arquétipo, que é essa energia sim. da transformação. E como Shiva traz essas transformações? Depende do aspecto de Shiva, né? Só que o que a gente mais conhece é o aspecto da destruição, que as pessoas falam, né? Mas o que é essa Sim. destruição? Você está destruindo aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem estrutura. Então, de fato, isso psiquicamente não é possível ficar na sua vida, porque a vida ela tem esse Uhum. movimento constante. Quando a gente cai na estagnação, de alguma forma, a vida vai trazer essa transformação. E em alguns momentos traz a transformação com dor. E só dói porque a gente resiste. Se você se permite ir com o fluxo, por mais que a porrada venha, você fica igual o João Teimoso, entendeu? Vem Sim, aí, você dá aquela balançada, volta e vai e vem de novo. Mas assim, ó, é essa fluidez. O pessoal dá muito o exemplo da água do rio, né? Que sim. vai fazendo zigue-zague entre as pedras. Muitas vezes ele passa por cima das pedras, ele bate na pedra e volta e vai de novo. É assim a É vida. isso, é você, é a fluidez. E sinceramente, eu acho um porre. Se a vida fosse muito parada, eu acho que eu ia, não sei não. É bom ter desafio, você se sente vivo, Sim. sabe? Se você não se prende naquela zona do chororô, né? Ó céus, ó mundo, ó vida, é, como sofro, ó, sabe? Não, Sim. sai. Ai, ai, Todos nós tá vivo. temos, Sabe aquela coisa? Se todos você. nós temos esse momento, né, de chororô. Desculpa, eu te Uhum. cortei, né? Mas E tá assim, tudo certo. Não, tranquilo. todos nós temos esse momento de chororô. Né? Uhum. E isso também faz parte da nossa jornada. Claro. Trazendo assim mais para o contexto terapêutico, falando sobre psique, que na verdade é o que a gente está falando aqui agora, né? Que é a nossa relação da nossa Uhum. vida interna com a nossa vida externa. A nossa psique ela é autorreguladora. E o que isso quer dizer na prática? Né? O que quer dizer a psique autorreguladora? Dentro de nós existe um mecanismo energético ou psíquico, assim como você quiser dizer, que sempre vai buscar um equilíbrio. E como é que se busca esse equilíbrio? Como é que o nosso inconsciente, como é que a nossa alma busca esse equilíbrio? Se você está numa polaridade, por exemplo, você está numa energia de reclamação muito forte, você está clamando por algo, e esse Uhum. algo acontece o tempo inteiro na sua vida, a sua psique vai buscar essa autorregulação. Ou seja, vai mostrar ou vai apresentar episódios na sua vida que você vai ter a oportunidade de buscar uma regulação. E a Ah, psique sim. faz isso sozinha, só que quando a gente consegue, com o auxílio de um terapeuta ou na nossa caminhada de autoconhecimento, descobrir essas sacadas, quando a psique está trazendo essa possibilidade de regulação, é muito legal, porque a gente consegue encontrar mais harmonia, né? Por E para exemplo, o que me isso vem assim, ó, você. Ah, o que pode me vem falar. assim, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de organização, uma pessoa que é muito organizada, Uhum. ou seja, uma pessoa
que gosta de tudo Desde arrumadinho, que não né? seja toque. Pode até Vai. cair para um toque, mas o que que a vida Uhum, vai trazer? O que que o inconsciente ou a psique vai trazer? Vai trazer a desorganização. Ou uhum. seja, ela vai trabalhar e por acaso ela vai acabar encontrando uma pessoa super desorganizada que vai trabalhar na mesa do lado dela. Para poder compensar, né? Uhum. Então o É o inconsciente carro busca esse compensar. equilíbrio. É isso aí. Essa coisa do caminho do meio, né? Todos muito bem falam. Helder colocou aqui, seja como a água, já dizia o Bruce Lee. Pois É é, isso aí, o concordo sábio plenamente. Bruce Lee. Seja como a água. Então, essa coisa de você, quando a gente fala do caminho do meio, gente, não quer dizer que continuam existindo o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então você vai Sim. olhar para essas margens também. Você vai olhar para as laterais da estrada. Não é que você vai ficar focado do reto, sai reto Não, é igual. impossível, né? Não tem Não, como, muitas né? vezes você. É, claro. Então, assim, vai para um lado, vai para o outro, tá tudo certo. Não se cobrem tanto, não se chicoteiem tanto, sabe? Mas comece a se auto-observar, comece a se auto... Por isso a gente colocou esse tema aqui dessa live, energias, e agora a gente vai entrar um pouquinho nas projeções, Sim, já que a gente falou do sonho, então agora vamos entrar nas projeções para vocês começarem eu acredito que pessoas que estão aqui já tenham já uma noção, mas outras pessoas que vão assistir esse vídeo talvez não tenha, então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas a questão toda é relaxe, sim. deixa de autocobrança, deixa de querer ser perfeito, deixa de querer ser iluminado. Você já tem essa luz, só permita que ela venha fora. A meditação é uma maravilhosa ferramenta Sim. para isso, A sabe? E projeção não está astral é uma conseguindo meditação sozinho. profunda, né? Claro, e não está conseguindo sozinho, procura um bom terapeuta, alguém com quem você possa, em quem você confia, porque tem isso também, Sim, sabe? E lembre-se que quanto mais desafiador um relacionamento, mais você tem que ser grato. Por quê? Porque ele está sendo o seu grande mestre. Esses desafios são os nossos mestres. Com eles que a gente aprende. Se você não resiste, não dói. Então, permita-se, né? Sem o sim. julgamento, claro. Ó, alguém comentou aqui, o Ronaldo. Vamos ver. Algo estranho me perseguiu em um sonho e me agarrou pelas pernas. De repente, a única forma que encontrei para me livrar daquilo foi transformando em algo terrível e poderoso. Fui acordado urrando. É. Tem um Aí tem contexto todo um simbólico aí, né? processo. É, É, sim, tem todo. A gente tem que não dá para você chegar e, ó, o sonho foi isso, isso e isso, sabe? não, Tem algumas coisas que nos indicam se foi uma projeção ou não, né? também, Isso sim, aí pode ter sido uma projeção, você pode ter andado em algum lugar. Já aconteceu comigo, de ir para lugares assim, como eu trabalho com resgate, fui para sim. alguns ambientes assim meio. Então, não dá para a gente já ir dizendo o que foi. Ô, Sem Mena, dúvidas. obrigada. O Olha, chega. A É, Raquel colocou aqui também. Eu na vida, meu irmão, mas eu na vida, meu irmão mais novo escolhia algumas coisas do meu quarto e virava para baixo. Deixava fora do lugar para dizer para mim que chegava tarde do serviço que ele passava por ali. Pois é, então se você é muito bonzinho, você saiba que vai vir alguém que vai compensar isso. sempre, E sempre. você mesmo tem, porque E não, aí, se não é, desequilibra. por quê? E aí, aprofundando essa análise, é claro que não dá para a gente fazer Uhum, aqui de uma forma superficial, mas você claro. buscando o aprofundamento, aí você vai entender também por que você é boazinha, né? Da onde vem isso, né? O Uhum. porquê ser Que boazinha. necessidade é essa, né? Isso, então isso é muito importante. É claro que não dá para aprofundar aqui, né? Até sobre os sonhos também que você falou, o que o nosso amigo também compartilhou ali um trechinho do sonho dele. A Sim, gente falar superficialmente sobre um sonho é igual eu estava falando do tarô, que você não uhum, interpreta, você analisa, é diferente, porque assim, sim, pelo menos no caminho que eu sigo, né? É claro que é só uma questão de nomenclatura, mas eu entendo que isso faça muito sentido para mim, assim. Quando você analisa, você aprofunda. Você não claro. simplesmente diz, aconteceu isso, então é isso. Então apareceu um É porque animal, é senão fica isso. muito preto e branco, né? É, Não, existem outras nuances de cores.
Não existe só o preto ou o branco. E aí vai Sim. depender muito. E como o símbolo ele Tá? nunca se esgota, o que é simbólico para mim e o que tem um sentido para mim simbólico, para você vai ter um sentido totalmente diferente. E aí é Sim, interessante essa abordagem, né, Dilma? Você também segue nessa abordagem, isso é muito legal. Assim, eu considero sim. que seja muito bacana, porque você tem o entendimento de que não existem só os sonhos, existem as projeções astrais, existem as experiências fora do corpo. Então, é Justamente. interessante por quê? Porque você consegue entender que a tua psique não está limitada ao teu cérebro, ou seja, as atividades Uhum. que existem dentro do teu cérebro, que são os sonhos, né? Sim. A tua consciência, a tua alma, ela também transita fora desse corpo físico, que são as experiências fora do corpo. E quando você tem Uhum. essas experiências fora do corpo, que aí tem vários nomes, né? Projeção astral, enfim, de alguma Viagem forma, o teu astral, cérebro, projeção. sim, de alguma forma o teu cérebro, quando você retorna com a tua consciência para o teu corpo físico, de alguma forma o seu cérebro consegue captar essas informações, ou parte delas. Então, por isso que o desenvolvimento de estudo nessa área também é muito importante, para você começar a entender e diferenciar o que é um sonho, o que é uma projeção astral. E tem um detalhezinho, aproveitando isso aí que tu colocou, o seguinte, gente, babada é o seguinte, vamos lá, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, saímos do corpo todas as noites. Em Sim, alguns momentos, dependendo do grau de lastreamento energético, de como estão as suas energias, como foi trabalhada durante o dia, o que é que vai sim, acontecer? Você vai ficar numa zona, e essa zona que você fica adormentado, digamos assim, adormecido, o que é que acontece? Nessa zona assim, é onde você sofre os ataques. Então, sim, faça de uma forma com que você fique o mais lúcido possível. Não é fácil ficar lúcido, tá? Fora do corpo. Por quê? A nossa dimensão, ela é barra pesada. É sim, tipo, imagine uma água cheia de gelatina para você conseguir abrir o olho dentro dela, mais ou menos por sim, aí, tá? é Então, isso assim, para mesmo. você manter mais com o tempo, a lucidez ela vem. Pessoas que já projetores, como o Diego, como eu, como o Helder, que a gente já faz isso há muitos anos, a gente já tem uma certa. Já vem trabalhando em outras vidas também, isso. Então, para Sim. a gente, né, a gente vai lá, faz a anotação, já tem então, comece a observar. Por isso a anotação é tão bom. Você Sim, acordou, não levanta de uma vez, mas abre o olho, deixa um caderninho com a caneta próximo, porque quando você se movimenta, automaticamente o teu encaixe. sim, Ocorre o encaixe e você volta para o corpo. é E muito às vezes a importante. lucidez não mantém, né? Você termina esquecendo detalhes. Então, assim, ó, querendo ou não, acreditando ou não, tá aí. Então, começa a Sim, conhecer, a estudar, a procurar saber mais sobre isso. isso, Busque canais, tem o Saulo Calderon também, que faz um trabalho sim, belíssimo, o Wagner Borges, sabe? O pessoal sim. da Conscienciologia também. Então, procure entender mais sobre isso, né, Diego? Sim, é muito importante você buscar pessoas que têm mais experiência e que conhecem Uhum. técnicas e que têm aprofundamento, mas é muito importante. Alguém perguntou, eu não consegui ver, mas eu vi a pergunta ali. Sim, foi aqui o Se a, Júnior. então, Tema perguntou se maravilhoso. projeção, não, perguntou se projeção astral Tá pode ser aqui. É algo a desenvolvida. se exercitar ou não? Sim, é algo a se Foi esse? exercitar. É uma capacidade inerente de É, todos nós, como academia. é isso, e dá para exercitar. E você não precisa, para exercitar, você não precisa se fanatizar. Você não precisa ser fanático ou fanática para exercitar. E o exercício ele começa durante o dia, dentro do corpo. A Dilma estava falando Sim. sobre lucidez, aí é um ponto que eu acho muito legal, que o Saulo fala muito sobre isso, e para mim faz muito sentido, Uhum. porque eu vivencio Sim. isso, né? Sabe o É, que é que eu você. faço? Tem um Hum, exercício que eu faço muito, só tô cortando um pouquinho. Eu sem problemas. sempre tô aqui, paro e pergunto: eita, eu tô sonhando ou eu tô acordada? Eu tô projetada ou Sim, eu tô por aqui? Sabe? Fazendo essa sim. pergunta diariamente, assim, o tempo todo, durante o dia. É Tipo, muito eita, será que eu já importante. morri? De vez em quando eu pergunto isso. Eu fico pensando, cara, será que eu ainda tô por aqui, né? Mais ou menos isso. Desculpa ter É, atrapalhado. não, imagina, você complementou.
Na verdade, assim, e aí falando também sobre, dentro disso que você falou, falando sobre a lucidez, porque a lucidez, que é o que eu havia dito, que o Saulo fala, e eu entro em sintonia com isso, que é a lucidez começa no dia a dia. Então, assim, o que que eu Sim. percebo com essas experiências que acontecem assim comigo, provocadas ou espontâneas? Do jeito que eu tô durante o meu dia, independentemente se é um dia pesado, se eu estou num ambiente hostil, é como eu estou por dentro, né? Dependendo Uhum. de como eu estou por dentro, dependendo não, Sintonia, né? como eu estou por dentro, é como eu estarei lá fora de uma forma mais forte ainda Sim. por cima, né? Então, buscar o equilíbrio na vida prática, né, na vida material aqui, na caminhada do dia a dia, de pagar Uhum. conta e trabalhar, Sim. né? Ter gente difícil para encontrar, às vezes a pessoa difícil somos nós mesmos, né? Mas buscar esse equilíbrio e entender o que está acontecendo no meu entorno aqui, né? O que são essas Uhum. energias que estão acontecendo em torno de mim? No que isso me influencia? O que eu posso influenciar no ambiente onde eu estou? Tudo isso é a busca por Justamente. equilíbrio e tudo isso você leva para tuas experiências fora do corpo. Então, sim, é algo que você pode desenvolver. Tem técnicas também para você praticar, mas o mais Uhum. importante, busque pessoas, busque conteúdo, mas busque as suas experiências e nunca caia no fanatismo, porque isso é muito Sim. importante. Viver a vida prática, viver a vida Sim. real e aproveitar essa oportunidade de Tem muitas continuar nossa pessoas vida fora do corpo. Tem muitas pessoas que têm uma. Ah, eu quero sair do corpo, não sei o quê, para ir não sei aonde, ver o que a vizinha está aprontando, o que é que eu. Não, cara, olha, esse tipo de coisa é muito mais sério, tá? Sim. Então, busque, por exemplo, estudos. Muitas vezes a gente sai do corpo para estudar, para adquirir conhecimento, para. Eu saio, na maioria das vezes, eu saio para trabalhar, né? Para resgate. Uhum. Mas, assim, observa, sabe, como está sendo. Uma coisa que o Diego falou do nosso dia a dia, porque o que é que acontece? Quando você, vamos supor, é o cuidado que eu sempre digo com o que você fala, com o que você pensa, com o que você ouve e por aí vai. Então, assim, observe como você está. Se você está passa o dia brigando, passa o dia discutindo, passa o dia reclamando da vida, tá? Sim. Ó céus ao mundo, e que é todo mundo muito chato, e que eu não suporto, odeio isso, odeio aquilo e não sei o quê. Automaticamente o teu padrão vibratório ele cai. E aí você acha que quando você sai do corpo, você vai para onde? Exatamente. Você vai, porque é uma continuação, gente. A única coisa Sim. que a gente vai estar projetado não no corpo físico, né? O corpinho Sim, físico fica ali, sintonia. bonitinho, dormindo. Então, Sintonia, é né? sintonia Sintonia. mesmo, Semelhante cuidado, atrai semelhante. Isso é fato. Para a simples nossa assim. vida. Eu sei, é assim, é importante um exercício de reflexão que eu Uhum. faço na minha vida e que eu deixo também como dica aqui para quem está nos acompanhando. E gratidão para quem está nos acompanhando aí, viu? Estou muito feliz aí com a Estão presença. comentando bastante. Eu estou Eu super feliz. também estou muito feliz com a presença de todo mundo aí que está conosco. Estou feliz mesmo, de verdade. E a gratidão sincera. Exercício prático para a vida. Se eu estou convivendo com pessoas muito complicadas, se na minha vida só aparece gente complicada, gente estranha, observa, porque se você acredita no que a gente está falando aqui, que semelhante atrai semelhante, ou seja, sintonia, então talvez você ou entrou nessa sintonia ou está nessa sintonia. Então, assim, pessoas complicadas, não é que isso que eu estou falando não é no sentido de culpa, tá bom? É só no sentido de Sim. reflexão, porque isso para minha E vida não é também. aquela coisa, não é aquela coisa radical, gente. Tem Não, sempre as nuances, não. por favor. Sempre tem, exatamente, o equilíbrio, mas fica uma reflexão. Se você convive com pessoas muito complicadas, algum motivo tem. Ou você é um ser de luz que está lá para amparar essas pessoas, ou você está nessa Uhum. mesma, ou você está nessa sintonia, né? Ou você está nessa sintonia para aprender algo. Então, no meu caso, Uhum. é o dois, né? Normalmente eu estou na sintonia Eu para vou pro dois aprender alguma também, mas coisa. tá tudo certo. Mas está tudo Então, certo também, é isso mesmo, está certo assim, e é importante a gente aprender com as experiências. E é muito legal quando a gente convive com pessoas também que a gente percebe de uma vibração mais elevada. sim, sim, procura pessoas que te põem para cima, que te jogam para cima, entende?
Busca, não é, é seletivo mesmo a coisa, não adianta, sabe? Sim, Você não quer sair desse canto, desse lugar aqui? Eu quero viver outras emoções, sabe? sim. Então, assim, não se sinta em culpa. Você se colocar em primeiro lugar não é sinal de egoísmo, tá? Não. Alguém comentou aqui, não tenho controle sobre as projeções, mas notei que em todas eu tive um sono absurdo muito cedo. Ó, Uhum. essa coisa do sono, quando às vezes durante o dia, quando me dá um sono assim, eu nunca durmo durante o dia, mas se me der sono, eu deito e durmo, porque sempre tem algum babado. Sim, Pode ter sim. certeza. Sim, questão energética, né? Por isso que é importante o É. autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, não é nada muito assim, místico, esotérico. Autoconhecimento, o que que é autoconhecimento nesse contexto aqui do que a gente está trazendo? Autoconhecimento é É observação você do saber que se você é a acontece. luz ou se você é o. Todos nós somos, né? Todos nós somos em algum momento. Em algum momento Uhum. você vai ser amparado, em algum momento você vai ser a pessoa que ampara, e tá tudo Tá. certo, tá tudo bem. O mais importante de tudo isso não é amparar ou ser amparado, é saber o que está acontecendo, saber o que está rolando. Né? E a gente fala de Uhum. energia, às vezes parece também algo muito subjetivo, e algo para pessoas especiais, não é. Todas as Não, gente, pessoas todo têm mundo tem, sensibilidade. tudo tem. Todo mundo Ah. tem sensibilidade às energias. É que nós temos muitos condicionamentos culturais e condicionamentos mentais que nos fazem desacreditar de uma sensibilidade que já é nossa. Então, assim, Uhum. por exemplo, tem um dia que você chega em casa, foi um dia super leve, assim, entre aspas, de trabalho. Por exemplo, na tua rotina de trabalho você fez pouca coisa. Só que você chega em Sim. casa extremamente cansada. Provavelmente, se não for algo físico, uma doença, provavelmente tem uma questão energética. Ou seja, percebe como você Uhum. também sentiu, de E repente você. aí, sim. Desculpa, Diego, pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, é a questão que você está colocando aí de você observar, quando você começa essa auto-observação, você começa a sentir quando a tua energia está sendo sugada, você começa a sentir quando está sendo doada a sua energia para alguma coisa, né? Sim, Sobre isso. tem bastante gente comentando aí. A É, Ana eu tô Paula vendo. fez um comentário aqui muito Ana legal Paula, também. olha, eu estou vivendo exatamente isso. Meu pai e minha irmã estão numa vibração muito baixa. Moramos numa casa onde cada um tem o seu quarto, mas quando estamos no mesmo ambiente na casa, eu sinto muito pesado. Pois é, pergunte-se o porquê você está aí. A nossa família, geralmente o grupo Karma Familiar, ele Isso. é onde tem mais desafios, tá? Então, sabe aquela frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ser no mundo, que você quer ver Sim. no mundo? Pois é, seja o exemplo, tá? Então, olhe para essas pessoas não com, eu estou num nível mais elevado, a pessoa Isso. não, não, não é assim que funciona, tá? Não. Nós estamos em um ponto, eu estou um pouco mais à frente, em um outro ponto o Diego está mais à frente, é assim que funciona. Então, seja exemplo. Com o tempo, você vai observar que nós somos capazes de modificar o ambiente com a nossa energia. Então, Sim. comece a observar isso. Seja esse agente modificador, né? O A Mena conhecimento. colocou aqui, hoje entrei Pode. numa sintonia que não gostei. Alguém me tirou do sério. Foi porque você permite. Se alguém te tira do sério, como dizia o Gaspareto, é porque você é uma pessoa que está aberta, permitindo, dando poder ao outro para isso. Sim, e está tudo Então não certo dê tanto também, viu? poder Não ao tem. outro. É assim, é exatamente isso. Assim, claro que na prática é muito mais desafiante do que na teoria. Né? Sim, Só que sim. começa na teoria. Começa na teoria, começa nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Às vezes a gente quer transformar algo na nossa vida, a gente quer transformar algo muito grande, sendo que as pequenas transformações é que vão levar para a grande transformação. A gente às vezes quer fazer aquela Perfeito. transformação muito grande, mas é no pequenininho, é no dia a dia, sabe? É no pequeno ato que a gente consegue fazer a transformação grande. Então isso é muito importante também. E aí volta novamente para a questão do autoconhecimento, né? E autoconhecimento é isso, é observar. Por exemplo, essa pessoa que falou pra gente sobre as relações familiares, né? Eu esqueci, como é o nome dela? Acho Diana. que é a Ana Paula, eu acho. Então, a Ana É, Paula falou sobre, é a sobre Ana as Paula. questões. Uhum. A Ana Paula falou sobre as questões familiares. As questões familiares, elas, obviamente, elas são mais profundas, então a gente precisa também de mais profundidade para fazer uma Tem que análise ter mais mais cuidado. ampla. Sim, Uhum.
Mas, de qualquer forma, existe um padrão nos relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos, nos seus, na Dilma, de todos nós. E o que que é esse padrão? É o padrão de a possibilidade de desenvolver o autoconhecimento. Por quê? Porque os nossos parentes, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, são as pessoas que conseguem enxergar a nossa alma. As pessoas que convivem com a gente diariamente, estão próximas de nós, elas enxergam a nossa alma. Então, ou seja, elas enxergam aspectos dentro de nós que muitas vezes nós renegamos. Sim. Então, uma sacada muito legal é: observa o que as pessoas reclamam de você na sua casa. Porque a nossa Uhum. primeira reação é se defender. Tudo bem, às vezes pode ser uma injustiça, mas traz um olhar mais analítico para isso. Se você ouve Tira o muitas vezes emocional, né? isso, é Deixa difícil, o tá? emocional um pouco de lado. Ninguém está É, dizendo que é fácil, não, mas é difícil, é desafiante, mas tenta. é um desafio legal para o autoconhecimento. É assim, ó. Uhum. Se você observa que os teus familiares, ou por exemplo a sua mãe ou seu pai, repete muitas vezes algo sobre você, sobre o teu comportamento, e que você não acredita naquilo, na verdade você acha que você é o oposto, presta atenção nisso. Começa a observar isso um pouquinho mais, dá um olhar mais atencioso para isso. Não precisa falar nada Uhum. para ninguém, guarda com você, mas observa, porque Observa. pode ser que tenha um tesouro naquilo que está sendo dito e está te machucando. Porque as pessoas que convivem conosco, elas acessam a nossa alma, então elas conhecem muito mais da gente do que a gente mesmo em alguns momentos, não é, Dilma? É, o pessoal de fora, a gente apresenta só o que a gente quer, né? O pessoal de fora só vai ver o que. Quando você está em família, você está entre pessoas conhecidas, você fica numa zona de confiança. Você sabe que aquelas pessoas querem sempre o teu bem. Automaticamente você sai desse modo defesa. Quando você está fora, você se defende sempre do outro, né? Sim, Você se põe numa posição de defesa. Como você relaxa na família, então, fica mais propenso para eles verem também o lado, sabe? Mas é isso, é você, ok, saia da síndrome da Gabriela. Não é porque você nasceu assim que você vai ter que morrer assim, não. Você pode modificar, não. e nunca é tarde, gente, nunca é tarde. Tá? E, Sempre é o momento. sim. Descobriu isso agora? Já vai colocando em prática. Alguém colocou aqui, o Júnior. Hum, Sei diferenciar porque eu tenho um raciocínio e pensamento como se estivesse acordado, mesmo sabendo que estou dormindo. E uhum. sinto no corpo físico a energia do local onde vou e com quem falo. Perfeito. É isso, Excelente. a projeção é isso. Ele fez A uma outra lucidez pergunta aí, durante ó. a Ele projeção. perguntou sobre curso de apometria ajuda a controlar a projeção? Não, o curso de apometria é uma coisa, projeção astral é outra coisa totalmente diferente, tá bom? São técnicas e caminhos diferentes aí que podem se A complementar em algum apometria, momento. sim. A apometria ela vai trabalhar a nível mais sutil, né, dos seus corpos. Então é como se aproveitassem a projeção para fazer esse trabalho, né? Realizar esse trabalho de limpeza. É mais assim, conexão. Muitas vezes é, você está conectado com alguém energeticamente, sabe? Aqueles fiozinhos que se conectam, pronto. Então o pessoal da apometria trabalha nisso aí. Basicamente é isso. Sim. Ana Paula colocou, às vezes eu penso como é difícil participar disso. Mas quando eles não estão em casa, todo mundo percebe a diferença o alívio quando eles não estão. Sim, mas você tem que lembrar, Ana Paula, é o seguinte: Tem um complemento embaixo ali as, dela. já fui em lugares. Não, peraí. Então, o que eu queria colocar para você, Ana Paula, é o seguinte: todos estamos aqui para aprender. Todos somos falíveis. Todos, ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, não estaria aqui. Tá? Então, assim, temos sempre cada um tem. Então, sabe aquela palavrinha empatia, compaixão? Pronto. Nesse caso, ela entra muito bem, por mais difícil que seja. Tá? É Sim. você olhar para o outro sem o olhar do julgamento. Essa pessoa é pesada. Tá? Você não sabe quais são as dores que ela traz a nível inconsciente, muitas vezes. Você não Sim. sabe o que essa pessoa passou. Então, muitas vezes, os nossos pais, meus pais deveriam ter dado isso para mim, ter feito isso por mim. Você não sabe como é que foi a vida deles, o que foi que eles receberam da vida. Sim. A gente Isso só é dá o que a um gente tem, sabe? Então, cuidado.
Atenção, quando se julga assim, é bom a gente ter a empatia. Começa a praticar isso, né? É Sim, bom. é assim, Ana Paula. é, a empatia ela é importante, claro. O acolhimento ele também é muito importante. Ou seja, existe uma dor nessa relação, existe uma dor dentro de você. Uhum, E essa sim, dor ela precisa ser reconhecida dentro de você e acolhida, com certeza. Mas assim, vamos fazer uma observação aqui, uma reflexão. Você está aqui conosco agora. Então, ou seja, você está buscando algo, né? Você está buscando, acredito que você esteja buscando aqui uma mensagem, algo aqui nessa conversa que a gente tem aqui nesse momento. E depois você vai buscar em outros lugares. Ou seja, você é uma pessoa buscadora. Você está buscando. Então existe algo dentro de você de busca. E esse movimento de busca te coloca numa posição de responsabilidade, mas não é uma responsabilidade com culpa. Você uhum, falava sobre pessoas pesadas, por exemplo. Por que que a sim, pessoa carrega esse peso? De onde vem esse peso, né? De onde vem, né? De onde a pessoa carrega? Eu vi que você é. comentou aqui também que você colocou Sim, assim, então no meu caso é assim, eles gostam de viver num ambiente sujo e sem controle de limpeza e organização. E eu, por conta das minhas filhas, eu sempre busco puxar o lado ao de lado de limpeza. limpeza e organização. É Percebe isso, que sabe? Percebe que existe um movimento aí sabe o que a gente estava falando agora no começo da nossa conversa sobre a autorregulação da psique? Não sei se é o seu caso, obviamente a gente teria que aprofundar um pouco mais. Sim. Então eu deixo a dica, procure a Dilma, viu? Porque é uma excelente terapeuta, ela pode te ajudar. E assim, Procure o que quem seu, você se identificar mais. Hum, é verdade. Dentro de você, procure dentro de você o que tem dos seus pais. E procure nos seus pais, nessa relação, o que tem de você neles. Isso Uhum. parece muito raso o que eu estou falando, né? Parece até meio bobo. Mas é uma reflexão que se você começar a fazer a partir de hoje, você vai começar a entender um pouco melhor esses movimentos, tá? O que dos seus pais tem em você e do que de você tem nos seus pais. E por que que E tem, incomoda? e tem mais um detalhe nisso aí que o Diego está colocando. Lembra que a gente falou da seleção natural? É isso que acontece. Com o tempo, você vai ter. O que é que acontece? Mesmo sendo seus pais e tudo, mas vai chegar um momento que cada um segue a sua vida, segue o seu percurso, entende? Sim, Quando a gente entra nesse caminho, a tendência, a gente sabe que é tão bom a coisa, que a tendência é que a gente queira trazer todo mundo para o lado da gente, mas nem sempre é assim, tá? sim, Então, você tem que é, é, mais uma vez a questão do não julgamento. Observa, olha, não julga, mas traz para você essa reflexão que o Diego colocou aqui. Então, quando você vê essa situação, o que é que vai acontecer? Sabe aquela coisa de quando que a nossa avó dizia muito bem, quando um não quer, dois não brigam. uhum, Sabe esse negócio sim, aí? Pronto, traz para cá. sim, Então, se você se põe se você começa a emanar, né, o carinho, a gratidão, o amor, a empatia, os sentimentos bons, automaticamente isso vai influenciar o ambiente e sim, influenciar as pessoas que estão ali dentro. Sabe a luzinha que você acende, termina, como dizem no Espiritismo, quando você lê o Evangelho na sua casa, esse Evangelho vai auxiliar a mais de um quarteirão de distância, né? Vai atingir as casas ao. Então, basicamente é isso, tá? Colocando é isso. Seja a mudança, seja a transformação. Então, se não ver resultado nessa vida, pode ser que isso seja para uma outra, mas a semente vai ser lançada. Isso é o que importa. Então, não traga para você, fulano é desorganizado, tá? Mas eu sou organizado. Por que que a desorganização dele me incomoda? Aí é outra questão. sim, Por que que aquela pessoa me irrita? Por que que aquela pessoa me tira do sério? O grande Gaspareto dizia, porque você é ferível, porque você permite, porque você aceita. Então, faça as suas escolhas, né? Também tem isso. Alguém comentou aqui, o André. Andrezinho, meu xamã lindo.
Uhum. Quando tomamos consciência de nós mesmos, conseguimos perceber como somos e quem somos. Isso nos força a enfrentar nossas sombras, a acolher as nossas sombras, né? Porque quando enfrenta, dá a sensação de luta, de acolhimento. É acolher. Eu tenho isso aqui. É legal? Não é. Então, vou trabalhar para que isso aqui fique no cantinho e não apareça tanto, né? Diego, se eu te disser que já passou uma hora. Uau! Passou rápido, hein? Pois é, Ô, passou Dilma, rápido. fazer um Hum, complemento rápido aqui. Será que dá tempo? claro, acho que sim, vai. Você falou sobre acolhimento, né? É assim, sobre as nossas sombras e sobre tudo que acontece nas nossas relações, né? Em primeiro lugar, Sim, eu entendo que é identificar. E a identificação, ela ocorre com o autoconhecimento. Então, assim, quando a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente começa a identificar. Quando a gente sim, identifica, a gente tem a oportunidade de acolher. O que é acolher? É dar colo. Então, vamos acolher. Depois que a gente acolhe, a gente vai entender. Vamos entender o que está acontecendo. Para depois, no segundo momento, jogar para o universo da forma como esse problema ou essa sombra merece ser encaminhada. perfeito. É como diz tem uma professora na Conscienciologia, Malu Balão, e nos encontramos nas quebradas da evolução. É É por isso aí. aí. O Sim, desapego. Sabe quando Jesus Cristo dizia aquele negócio, quem são os meus pais, quem é a minha família? É isso, sabe? Essa perfeito. separação não precisa existir. Todos somos família, todos somos irmãos, pais, Sim. mãe. Tá tudo junto e misturado, não tem essa separação. Essa separação é o que bagunça tudo. Então é começar a ver como um todo, sabe? Essa coisa do todos somos um? Pois é, mais ou menos isso. É isso É, aí. não ter essa separação. Gente, acabou. Ai, por mim eu ficava aqui mais tempão aqui conversando. Diego, muito obrigada pela tua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo. Quando quiser voltar, é só avisar. É Valeu. só dizer, a gente marca sim. E gratidão pelos ensinamentos, pela troca. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora, pelos compartilhamentos, é, é, pelas perguntas, pelos depoimentos. Gratidão imensa, imensa, imensa. Gratidão, paz e luz. E cheiro no zóio. Vambora. Cheiro, meu povo. Tchau, Diego. Tchau, Tchau, tchau. gente.